Galerinha! Tudo bem com vocês, crianças? Espero que sim. Estamos aqui reunidos para mais uma aula. Nossa, quantas aulas já, né? Estamos na 16ª aula. A vida futura. A gente vai continuar falando da vida futura, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Vamos lá para o nosso estudo? Ah, que lindo! Olha Jesus! Vocês sabem o que eu quero falar sobre Jesus? Eu quero relembrar para vocês. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos ensinar a lei do amor e também veio nos ensinar que a vida continua depois que a gente morre. Isso mesmo. Depois que a gente desencarna, a vida continua. O que morre é o nosso corpo físico. É isso que Jesus veio nos ensinar. E a gente já estudou muito sobre isso, né? Mas é sempre bom a gente falar bastante, bastante mesmo. E ele veio nos mostrar que existe um mundo espiritual. Então vamos continuar o nosso estudo? Ele nos ensinou sobre a vida futura e também a gente reforçou o estudo com o quê? Com o nosso querido amigo Allan Kardec, que ele veio nos mostrar que existe vida após a morte. Ele, com outros amigos estudiosos, né, como ele, começou a estudar o que vinha acontecendo na casa das irmãs Fox. Vocês lembram? Que mesa caía, armário batia a porta, era uma confusão danada. E eles começaram a estudar e eles perceberam que eram o quê? Espíritos que estavam ali para se comunicar. E tinha um espírito que fazia tudo isso. Era um homem que morreu, mataram ele e enterraram ele lá. E ele estava querendo mostrar que o corpo dele estava enterrado lá. E ele, através das pancadas, dos estudos, descobriram. A polícia foi lá e desenterrou o corpo. E aí descobriram a verdade. Tá vendo? E tudo isso foi para quê? Para nos mostrar que a vida existe após a morte, sim. Olha lá, o rapaz morreu e o espírito continua. A gente enterra o corpo, a gente chora, fica triste, né? Sente saudade, mas a pessoa não morreu. A gente ainda vai encontrar essa pessoa que a gente ama e todas as pessoas no mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira, né? Olha lá o mundo espiritual. Lembra que eu falei que existem escolas, hospitais, casas e a gente pode construir a nossa casa lá. Sabe como? Sendo pessoas boas, pensando coisas boas, a gente vai construindo a nossa casa espiritual através dos nossos pensamentos. Vamos pensar nisso e vamos ser bons, fazer coisas boas, né? Vamos compreender tudo isso melhor? Quando a gente pensa na vida futura, a gente começa a compreender muitas coisas. Mas que coisa, Sônia, que a gente compreende? Ah, então vamos compreender melhor tudo isso. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma mulher que ela engravidou. Ela estava muito feliz que ela ia ganhar um bebê, mas muito feliz mesmo. E ela foi para o hospital, ganhou o seu bebê. Depois que o bebê nasceu, ela não pôde ver o bebê logo que ele nasceu. Pegaram o bebê e levaram ele para um outro lugar. Aí a médica chamou a mãe. Chamou a mãe e falou: "Olha, mãe, o seu bebê nasceu com um probleminha no coração. Então ele está num bercinho todo especial para que ele possa ser tratado. E ele vai ter que cuidar direitinho dele. Vai ter que fazer um regime, ele não vai poder comer muita gordura, ele não vai poder fumar, não vai poder beber, ele vai ter que tomar uns remedinhos. Se a senhora fizer tudo isso para ele vai ter uma vida normal." Aí a mãe pensou, falou: "Sim, eu vou cuidar muito bem do meu filho, com muito carinho, fazendo tudo que a senhora está falando, doutora,
para que ele viva bastante. E assim aconteceu. A mãe levou o bebê para casa e cuidou com muito carinho desse bebê. E os espíritos amigos, eles vieram falar para a gente. Sabe por que esse bebê nasceu com esse probleminha no coração? Ele nasceu com esse probleminha no coração porque em outra vida, da outra vez que ele viveu na Terra, sabe o que ele fez? Ele comeu muita coisa gordurosa, ele bebia, ele não cuidava do corpinho dele, ele ia dormir muito tarde e ele prejudicou o coração dele com uma alimentação muito ruim, muito refrigerante, muita gordura. Então ele prejudicou o coraçãozinho dele e ele morreu. Morreu porque ele não cuidou do coração. Ele tinha que cuidar para poder viver mais, mas ele não cuidou e acabou desencarnando, né? Então, quando a gente desencarna, para onde que a gente vai mesmo? 1, 2, 3, vamos ver? Isso mesmo, nós vamos para o mundo espiritual. E lá eu já falei, tem escolas, hospitais, tem tudo, tem casa. E tem um lugar que chama mundo para reencarnação. Todo mundo que vai nascer novamente vai lá naquele prédio, que é o setor da reencarnação, e vai estudar, perceber como que ele vai reencarnar. E aquele homem naquela vida que bebeu demais, comeu muita coisa gordurosa, lembra? Que é o bebezinho? Então, quando chegou lá, ele viu que ele fez muita coisa errada. Aí ele falou para os espíritos superiores, olha, quando eu puder nascer de novo, eu quero nascer com probleminha no coração. Porque se eu nascer com probleminha no coração, eu não vou comer essas coisas e eu vou cuidar mais do meu corpinho. Será que Deus permite? Aí os espíritos superiores, iluminados, perguntaram para o chefe deles, ele pode nascer assim? Pode, pode. E ele encarnou. Ele foi na barriguinha da mamãe, a mamãe fez toda a gestação e deu à luz a ele. E ele veio com probleminha e veio para se cuidar. Olha que legal, como que é a oportunidade que Deus nos dá para a gente reparar todos os nossos erros, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito da gente mesmo, do nosso corpinho, fazer tudo certo, se alimentar bem. E você? Você se alimenta bem? Você come muita gordura? Come muito salgadinho? Muito refrigerante? Pensa bem, vamos comer só de vez em quando. Vamos comer mais frutas, legumes, vamos cuidar da nossa higiene, lavar as nossas mãos, não só por causa do coronavírus, por causa de tantas outras doenças, né? Que a gente pode pegar, porque a gente vai no banheiro, não lava a mão. Brinca, suja a mão, não lava a mão. Põe a mão na boca, põe a mão no nariz, põe a mão no ouvido. E as bactérias vão entrando no nosso corpo e nós vamos ficando doentes. Então, vamos ficar esperto, ó. Cuidar do corpinho, né? E os espíritos que, encarregados do processo da reencarnação, eles usam o quê? A justiça de Deus. Viu que legal? Ele prejudicou o corpinho em outra vida e acabou desencarnando. E aí ele vai nascer com probleminha no coração. Tá vendo como a gente pode explicar as coisas que acontecem na vida e a gente não compreende? Tudo tem um porquê. Por causa que a gente judiou do nosso corpinho, fez alguma coisa que não era legal e a gente nasce depois com aquele probleminha. Deus é maravilhoso e os espíritos amigos, mais ainda que vêm nos ensinar tudo isso, né? E Jesus também disse: o meu reino não é deste mundo. Lembra quando Pilatos falou para ele: tu és rei? Ele falou: o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque Deus não era rei do planeta Terra. Deus é rei do universo. Isso mesmo. Então, ele
é o governador do planeta Terra, mas do lado espiritual, não o governador do lado material, né? Aqui a gente tem o nosso presidente, tem os governantes, e Jesus, a gente já aprendeu, ele cuida do planeta Terra, ele é o governador do planeta Terra, e Deus cuida de todo o universo. Que bacana que é tudo isso, né? E esse rapaz, vocês conhecem? Ah, eu vou apresentar para vocês. Ele se chamava Francisco Cândido Xavier. Quando ele estava encarnado aqui no mundo, era um médium muito bacana, muito bom, um médium que escreveu muitos livros. Eu vou mostrar para vocês. Ele tinha um anjo guardião que ficava muito com ele, um espírito amigo, que ele escreveu muitos livros, vocês vão lembrar. Ah, Emmanuel! Lembra que a gente já falou muito sobre Emmanuel? Isso aí, Emmanuel ficava junto de Chico Xavier e ele orientava ele a escrever os livros para passar muito ensinamento para eles. Só que Chico Xavier, ele era um médium e muitos espíritos iluminados de luz ficavam junto de Chico. Tanto é que Chico escreveu mais de 400 livros, muitos livros, né, durante a sua vida, porque ele já desencarnou, ele já está no mundo espiritual. Com certeza, um espírito iluminado, porque Chico era uma pessoa muito, muito, muito boa. Ele só fazia o bem, ajudava os outros e ainda trazia a mensagem dos espíritos para todos nós, né? E uma vez, um espírito que chama André Luiz, olha lá, chegou perto de Chico e falou: Chico, agora nós vamos escrever um livro. E Chico assim fez, e juntos eles escreveram o livro Nosso Lar. E sabe o que fala no livro Nosso Lar? Conta a vida de André Luiz, depois que ele desencarnou. Ele conta tudo o que aconteceu com ele depois que ele morreu. Vamos aprender um pouquinho? André Luiz, ele era médico, por sinal um bom médico, sabe? E só que ele fumava muito, de vez em quando bebia alguma coisinha, mas ele era assim muito bravo, muito sério. Às vezes ele não tratava as pessoas muito bem, né? Ele era um pouco orgulhoso, mas ele atendia as pessoas pobres também, que não podia pagar, ele também atendia. E quando ele desencarnou, ele achou que ele fosse para um lugar muito bom, porque ele falou: "Ah, eu sou uma pessoa boa, tudo, eu vou para um lugar bom". Mas não, ele não foi para um lugar bom. Ele foi para um lugar muito escuro, um lugar que chama umbral no mundo espiritual. É para onde vai os espíritos que não são muito bons. Não é que ele não era bom. O que ele fez? Ele judiou do corpinho dele, ele fumou muito e prejudicou o corpinho dele. Era para ele viver mais, mas ele acabou morrendo antes, porque ele prejudicou os pulmões dele, ele prejudicou o corpinho, e aí ele foi lá para o umbral, e ele sofreu muito, ele chorou, ele teve medo, e foi muito sofrimento, lá era frio, tudo escuro, tinha um cheiro ruim, era muito triste. E aí, um dia, ele já estava cansado, ele ajoelhou e falou: Deus, oh meu Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda, me tira daqui, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. E eu já disse para vocês que quando a gente pede para Deus com o nosso coraçãozinho aberto, as nossas orações são ouvidas, né? E a dele foi ouvida. Apareceu um espírito iluminado e falou: Vem, André, vem, vamos lá. Colocou André numa maca junto com outros amigos espirituais e levou ele lá para o Nosso Lar. Nosso Lar é o nome de uma cidade, lá para o hospital do Nosso Lar. E lá ele foi tratado, cuidado do espírito dele e ele foi orientado para que ele pudesse
ser uma pessoa melhor e fazer as coisas para ajudar os outros. E quando ele já estava melhor, já estava andando, conversando com os outros espíritos que moram lá, ele decidiu: não, eu vou ajudar os outros. E sabe como que eu vou ajudar? Eu vou escrever livros através de um médium para mostrar que a gente precisa ser pessoas boas, cuidar do nosso corpo, cuidar de nós mesmos, sermos felizes e alegres. E aí foi onde ele foi atrás do Chico Xavier, que era um médium muito bom, era uma pessoa muito boa, então podia entender tudo o que ele falava. E eles escreveram esse livro muito legal. Fala um dia para a mamãe contar para vocês, que eu acredito que a mamãe e o papai de vocês devem conhecer esse livro. Se não conhecer, fala para eles lerem que eles vão gostar muito, é muito legal. Bom, a gente aprendeu que existe a vida futura e que para a gente conquistar a vida futura é preciso que a gente seja pessoas boas, né? Pessoas do bem. E acima de tudo, que a gente cuide de nós, do nosso corpinho, que a gente se alimente bem, né? Que a gente não beba bebida alcoólica, não fume cigarro, não fume droga, tudo isso vai prejudicar o nosso corpo. Que a gente coma mais alimentos saudáveis, verduras, frutas, que tenhamos higiene, lavar as mãos, cuidar do nosso corpinho, lavar o umbigo, lavar tudo, limpar a orelhinha, sempre estarmos bem, cuidando de nós e que também a gente seja pessoas boas, ajudando a todo mundo, de toda e qualquer maneira, que a gente respeite os mais velhos, doe amor para todo mundo, principalmente para os nossos avós, né? Que logo, logo também vão partir para o mundo espiritual. Então, vamos amar todo mundo, né? Vamos aprender a dividir, a respeitar as pessoas e cuidar do nosso planeta, que é um presente que Deus deu para nós, né? Então, vamos sempre cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, orando, agradecendo a Deus e praticando gestos de amor e de bondade. Viu, crianças? É isso aí que eu queria falar para vocês sobre a vida futura e o mundo espiritual. Vamos fazer o melhor para que a gente consiga fazer a nossa casinha lá no mundo espiritual superior para a gente aprender mais e ir para um lugar bom. Ok? Um beijo no coração de vocês. Que Jesus, nosso Mestre querido, abençoe todos nós, encarnados e os desencarnados também, né? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula.